Neemias, capítulo de número 6. Neemias fica pertinho de Esté, pertinho de Jó, pertinho de Salmo. Neemias, capítulo de número 6, meia dúzia. Capítulo de número 6. É uma palavra muito forte, irmãos. A gente está estudando desde o final do mês passado que nós estamos estudando o livro de Neemias. O nosso propósito está aqui, na palavra, no livro de Neemias. O nosso propósito vai sair daqui, que também já está no coração. A gente já está trabalhando no propósito de final de mês, desde o início do mês, que a gente já está trabalhando nesse propósito. É um propósito muito forte, é um propósito para você que quer ser reconstruído, restaurado, renovado, para você que quer crescer, que quer dar aquela guinada lá para cima, para você que não aceita continuar no mesmo passinho ali, de sempre. É como o irmão disse pela manhã, né? É para aquele que quer realmente subir, que quer avançar. Eu quero avançar. Eu faço o propósito porque eu acredito no propósito, eu acredito na palavra, é um propósito que verdadeiramente vem de lá do alto. E eu faço, e eu creio, e eu coloco o meu coração e vou continuar colocando. Por mais que tentem, por mais que façam, por mais que o diabo invista, eu vou continuar acreditando, confiando na palavra de Deus e acreditando, irmãos, que a vontade dele para a minha, para a nossa vida, como é que é ela? Boa, agradável e perfeita. E cada um aqui já tem a definição do que é boa, do que é agradável e do que é perfeita. Então cada um aqui de nós sabe se estamos ou não na vontade de Deus. Amém, pessoal? Amém. Capítulo de número 6, versículo de número 1, 6, 1. A palavra do Senhor diz assim, tendo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas, e que nelas não havia mais o que, igreja? Brecha nenhuma. Raia, levanta a cabeça. Os inimigos ouviram que não existia mais nenhuma brecha, ou seja, não existia mais espaço para eles entrarem. Eles ouviram que não tinha mais nenhuma brecha. A obra não tinha acabado ainda. Neemias, um dia, não sei dizer onde ele estava, no mercado, aonde, mas o Neemias encontrou um amigo. Estamos falando do tempo do exílio. Neemias estava exilado e ele estava no reinado ali do rei Assuero, que é o marido da rainha Assuero, Artaxerxes, perdão. Eu pela manhã falei errado, não foi? Perdão. Ele estava no reinado do rei Artaxerxes, tá? E o rei Neemias, o Neemias era copeiro do rei. O rei tinha uma extrema confiança nele. E você sabe que naquele tempo os ataques aos reis eram muitos, tá? Os reis eram os líderes. Então eles tentavam sempre estar matando o rei, e a maioria deles morriam envenenados. Então eles colocaram ali os copeiros, que eram pessoas de confiança, e sempre antes de o rei comer ou beber qualquer coisa, os copeiros provavam os alimentos. Eles provavam. O Neemias era de extrema confiança do rei. Um dia o rei pergunta, vê o semblante de Neemias diferente, meio que triste. E o rei então pergunta por que ele estava com aquele semblante caído. Então, o que é que ele explica? Que ele encontrou alguém de Jerusalém, que não estava exilado, estava lá em Jerusalém. Neemias ainda estava no exílio, tá?
que estava em Jerusalém, às vezes quando você vai perguntar pela vida de alguém, a outra pessoa sempre está na defensiva, né? Só está querendo saber da minha vida. Isso é para fofocar, para saber se eu estou bem, se eu estou mal. Nem sempre, irmãos. Vamos levar tudo assim no espelho, nem sempre. Neemias perguntou, porque quando ele viu lá um conterrâneo dele, bateu a saudade e ele queria saber. E aqueles que ficaram lá em Jerusalém, como é que eles estão? E Neemias disse que descobre tristemente que estavam todos na miséria, que os muros de Jerusalém estavam quebrados, as portas queimadas, ou seja, o povo que ficou em Jerusalém estava à mercê de qualquer coisa inimigo, entrava e saía a hora que queria, porque o que mais tinha era brecha, o que mais tinha era lugar por onde eles entrarem. Por isso que aqui ele diz aqui, ó, que quando os inimigos souberam que não havia mais nenhuma brecha, e ele continua o mesmo versículo, embora até então eu não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares, Sanbalat e Gesem mandaram-me o seguinte convite: vem, vamos encontrar-nos em uma das aldeias da planície de Ó. Eles, entretanto, estavam o que, igreja? Oi? Tramando fazer-me algum mal. Neemias entendeu na hora que Sanbalat, mais os companheiros dele, não estavam com nenhuma intenção de ter uma reunião amigável, de estar ali em paz com eles. Queriam praticar algum mal. E pode ter certeza, irmãos, a vida do povo de Deus aprende uma coisa: é bíblico, é perseguição. O diabo sempre vai estar tentando passar rasteira. O diabo vai estar tentando sempre desanimar. Vai estar tentando sempre convencer você de que não vale a pena, que não adianta. Para que isso? Não precisa. E outras coisas mais. Vão estar tentando de todas as maneiras fazer você parar. Olha o Chile que canta, né? O inimigo tenta me fazer parar, ele tenta me destruir, ele tenta, esqueci agora o restante do louvor, mas em nome de Jesus não vai conseguir. Ela estava firme ali, convicta de que, como está escrito, assim é. O Senhor diz que os anjos dele acampam-se ao redor daqueles que o guardam, e eu tenho. Os anjos do Senhor estão acampados para nos livrar. Ele tenta, mas ele só consegue se eu deixar, se você deixar. Caso contrário, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Neemias fala aqui que todas as brechas já haviam sido tampadas, não tinha mais nenhuma brecha. Então, quando Sanbalat veio isso, junto com os amigos dele, ele manda esse convite para Neemias. Olha a resposta de Neemias, versículo 3: por essa razão enviei-lhes mensageiros com esta explicação: estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Afinal, porque eu deveria parar minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco? Olha aí, irmão. Você vai parar para analisar o que Neemias está dizendo aqui para Sanbalat. Ô Sanbalat, eu tenho algo muito importante. Eu tenho algo muito importante. Por que eu pararia o que eu estou fazendo? Cadê o controle? Por que eu pararia o que eu estou fazendo para ir me encontrar com você? Por que eu pararia, Sanbalat, de fazer o que Deus mandou eu fazer para ir ao seu encontro? Por quê? O Sanbalat, ele tinha um projeto. Qual era o projeto dele? Impedir que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos. Impedir que aquela cidade fosse restaurada, estava toda destruída, à mercê dos inimigos. Mas Deus plantou no coração de Neemias reconstruir. Nós vamos estar aprendendo isso no decorrer da semana. Nós vamos estar estudando. E você vai ver como Deus falou com Neemias, como Neemias recebeu, passo a passo, como Neemias trabalhou até chegar nesse estágio que está aqui. A obra não tinha acabado ainda. Só que quando Sanbalat vê que as brechas já estão todas tampadas, aí ele diz: está ficando perigoso.
perigoso. É que nem você está numa competição, os outros competidores olham assim, que aí não tem chance não, nem se preocupa com esse aí, que aí não vai dar para nada, nem se preocupa, e fica na deles. Mas quando eles observam a primeira etapa, vê que você se saiu muito bem, eles já começam a ficar preocupados, sim ou não? Rapaz, surpreendeu aí, não vou me arriscar a deixar ir para a segunda etapa não. Então eles vão tentar fazer alguma coisa para impedir você de ganhar, para impedir você de chegar àquele lugar que já está determinado que é seu. Sanbalate fica preocupado, ele tenta fazer Neemias parar. O propósito de Sanbalate era tirar Neemias do foco, fazer Neemias tirar o foco daquele trabalho que ele estava fazendo, simplesmente para que a obra não continuasse, para que aquela obra parasse. Se aquela obra parasse, oh meu irmão, o povo de Jerusalém estaria acabado, totalmente. O que faltava para acabar, eles iam conseguir acabar. Mas o Neemias manda uma resposta para Sanbalate, porque afinal, final do versículo, afinal, porque eu deveria parar minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco. Me dê um bom motivo, Sanbalate, para eu abandonar esse trabalho aqui e simplesmente me encontrar com você. Versículo 4. Eles me enviaram esse convite, quantas vezes? 4. E todas as vezes lhe dei a mesma resposta. 4 vezes Sanbalate mandou alguém falar isso com Neemias, e nas 4 vezes Neemias mandou a mesma resposta: eu não vou parar de fazer a obra para ir me encontrar com você, eu não vou deixar de construir o muro para ir me encontrar com você. É claro que Sanbalate não ficou satisfeito. O diabo tenta algo contra a sua vida e ele vê que o intento dele não deu certo, ele não fica satisfeito. Ele não fica, ele é o diabo, ele é o coisa ruim, mas comparado com muitos que tem aí, irmãos, ele não desiste. Pode observar, ele passa uma rasteira hoje, você não cai, amanhã ele bota 2 pés na sua frente, para ver se ele derruba. Você não cai com 2 pés, ele arranja mais um parceiro e bota 4. Você não cai, ele não para, ele continua. Satanás, ele não para, irmãos. É por isso que o Senhor manda na palavra dele que devemos nos fortalecer nele e na força do poder dele, para que a gente nunca venha a cair. E ele dá um alerta, né, em 1 Coríntios 10. Aquele que pensa estar em pé, fala aí, cuide para que não caia. É um aviso, eu tenho que tomar cuidado. Ah, mas a senhora é forte, e daí? Eu sou forte, vocês são fortes, mas se a gente escorregar uma casca de banana, qual é a força que nos segura? Só de Deus, irmão, que nos impede de cair. E para isso nós precisamos estar na palavra dele, para termos essa garantia em nossas vidas. O homem pode ser forte como for, se ele não olhar onde ele está colocando os pés no dedo, ele cai, ele escorrega, ele mete o pé no buraco, irmãos. Temos que atentar bastante para as nossas vidas. O Neemias deixou bem claro: eles me enviaram esse convite 4 vezes, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Versículo 5, primeira parte está escrito o quê? Pela quinta, Sanbalate desistiu? Não. Pela 5ª vez, Sanbalate enviou seu homem de confiança, dessa vez levando o quê? Uma carta aberta na mão. Olha aí, ó. As 4 primeiras vezes ele mandou recado. Na 5ª vez, ele não se deu por satisfeito, mandou uma carta. E a carta já está o quê? Mandou uma carta para o Neemias. Ele manda uma carta, irmãos. As estratégias que o maligno usa para tentar parar a obra de Deus, para tentar impedir a salvação de alguém, para tentar impedir que alguém cresça, que alguém prospere, é ousado, irmãos. E você vai ver aqui nessa palavra que ele usa coisas
E se você não estiver ligado com Deus, você vai receber até achando que é Deus. Vai aceitar achando até que é Deus que está fazendo isso. Ele manda uma carta aberta por um homem de confiança, para ter certeza que essa carta chegaria a Neemias. E eu não vou ler o contexto da carta, você vai ler, tá? Essa carta na sua casa, você lê depois, senão vai estender a mensagem, vai ficar longa. Eu vou pular para o versículo de número 9. Vou ler o 8, a partir do 8. Então mandei-lhe dizer-lhe: de tudo que dizes, nada corresponde à realidade. Tu, do teu próprio coração, é o que o inventou. O Sanballat colocou as coisas nessa carta aqui para tentar amedrontar o Neemias, intimidar, para fazer, sabe aquela coisa? Você não, está amarrado. A pessoa chega para uma outra pessoa e tenta convencer ela que esse caminho que é de pedra é liso, e essa lixinha no meio pode ser uma cobra, que aquela pedra lá na frente, na verdade, é só um tampão que está disfarçando e ali tem um buraco. E a pessoa é tão convincente que ela olha e enxerga o quê? Uma cobra. Enxerga um buraco. Mesmo não tendo buraco. Ela já viu que ali não é uma cobra, é uma lista no piso. Ela já viu que o piso está igual de um lado e outro. Mas a outra pessoa do outro lado é tão convincente que a pessoa olha e consegue enxergar uma cobra ali. Mas por que você não foi? Como? Quando todos eles procuravam atemorizar-nos, ameaçando-nos: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará mais trabalho algum. Qual era o propósito de Sanballat? Fazer Neemias o quê? Largar a obra. E que nenhum trabalho mais ali fosse feito pelas mãos dele. Esse era o papel de Sanballat, o Gesem e os outros amigos dele, Tobias, e tinha mais outros. Esse era o papel dele. Era o que eles queriam. Eles não queriam. Você leu estudar o livro de Neemias, como eu disse, eu estou estudando o livro de Neemias, e quando eu falo estudar, estuda mesmo. Quem entrava em casa vai ver como é que está a minha mesa. Só tem Bíblia lá em cima. Bíblia, versões, eu leio essa, vou meditando. Tenho 3 agendas, anoto em uma dessa Bíblia, anoto essa daqui, anoto aqui. Depois a gente vai trabalhando, trazendo ali, fazendo aquela mistura, porque realmente vai trazer uma palavra bacana e vai dar um entendimento melhor para o povo. A gente está estudando, não estou simplesmente lendo a Bíblia. Eu estou estudando o livro de Neemias para a gente fazer esse trabalho, esse propósito que Deus trouxe ao meu coração. E eu garanto, eu digo para vocês, que vai ser muito forte. Amém, pessoal? E vai ser muito forte mesmo. Eu já estou vibrando com ele, porque eu sei, porque não é à toa que o diabo está tendo tanto trabalho para fazer a gente parar, para tentar fazer a gente parar. E não é pouco trabalho não, viu? Mas não vai dar em nada o trabalho dele. Então, o Neemias continua: agora, pois, ó Deus, faz o que, igreja? Fortalece. Olha aí, você vê que o diabo de um lado, usando Sanballat, está tentando de toda forma parar Neemias. Enquanto isso, Neemias estava fazendo o quê? Orando a Deus, pedindo a Deus força. Ele está dizendo: Senhor, Senhor, olha o que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo. Senhor, faz alguma coisa. Não, Senhor, fortalece as minhas mãos. Por mais que tentem me parar, eu quero força para continuar. Assim tem que ser a nossa voz diante das dificuldades. Qual é o tema da nossa mensagem? Estão tentando me intimidar. Tentar intimidar Neemias. Hoje estão tentando nos intimidar. Intimidar, intimidar você. O inimigo faz assim. Às vezes ele pega até situações, às vezes não, ele pega situações visíveis que os seus olhos vão ver. E através daquela situação visível, ele vai tentar lhe convencer que você deve parar. E sabe o que é o pior de tudo? É que boa parte das pessoas de Deus está aceitando. Boa parte das pessoas de Deus. 2 livros para vocês que estão sendo tentados todos os dias, que vocês deveriam ler e reler: Esdra e Neemias.
A linguagem são bem parecidas. O Esdra era escrivão, todos dois no mesmo tempo, de Neemias. Na verdade, os dois trabalhavam juntos, pode-se dizer assim. O Esdra era o escrivão dessa obra aqui. O Neemias, ele trabalhava direto na obra, ele já estava ali dentro da obra. É como o arquiteto, ele desenha, faz a planta, né, do ambiente, mas o pedreiro, ele bota a mão na massa. Pronto, é isso aí. O Neemias botava a mão na massa. O Esdra era o escrivão. E vamos para frente. Então queriam parar com Neemias, mas ao invés dele se curvar diante da investida de Sanbalate, da investida dos companheiros de Sanbalate, ele começou a clamar a Deus: mais força, Senhor, me fortaleça, Senhor, não vou parar, Senhor, eu vou continuar, então me dê força, me dê força. A investida não era pequena, mas olha só, irmãos, o maligno, ele tem estratégias. E se você não se ligar nas estratégias dele, não tiver ligado em Deus, é o que eu estava falando. Ele vai botar coisas visíveis diante de você. E muitos vão aceitar. E vão acreditar até que é em Deus. Olha o que eles fizeram. Versículo 10. Um dia fui à propriedade de Semalhas. Eu até ia pesquisar, não pesquisei. A irmã fez uma pesquisa e também viu algumas coisas, mas eu vou me aprofundar mais ainda. Filho de Delaias, neto de Metabel, que havia decidido ficar trancado dentro de casa. O cara estava ficando meio que depressivo, não saía mais, tá? Ficava trancado. Uma pessoa que fica trancado dentro de casa o tempo todo, ele está bem? Não está, irmãos. Ou ele está doente, não pode sair, ou então está entrando em depressão. Porque uma pessoa que é depressiva, ela não sai, ela tem medo das coisas, ela tem medo de pessoas, ela tem medo, ela acha que é perseguida e tantas outras coisas que acontecem. E esse daqui tinha decidido ficar trancado dentro de casa, ele não saía de casa para nada. A vida dele era dentro de casa trancado. Vai atentando para as palavras, tá? Aí diz aqui, ó. Ao chegar, ele rogou-me: vamos nos reunir aonde, igreja? Na casa de Deus. Olha aí, ele não saía de casa para nada. Mas quando Neemias vai na propriedade dele, ele faz essa proposta: vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo. Para onde ele queria levar Neemias? Fala aí, gente. Dentro do templo. O templo é o quê? A igreja. Ele estava convidando Neemias para ir à igreja, dentro do templo. Lembrando que ele não saía de casa para nada. Ele tomou a decisão de ficar trancado em casa. Aí diz aqui, continuando, continuando no mesmo versículo ainda: porquanto eles virão para fazer o quê? Te matar, assassinar-te. Sim, virão matar-te nesta noite. Vamos entender aqui, vamos dar uma paradinha. Antes da gente ler a resposta de Neemias, vamos entender. O Sanbalate ameaçou, Sanbalate disse barbaridade no decorrer da semana, vamos falar sobre isso, para que Neemias parasse. E Sanbalate não conseguiu. Neemias era extremamente temente a Deus e ele não se deixava levar pelas palavras de Sanbalate. Ele não se deixava bater, ele não se deixava convencer por nada que Sanbalate tentasse, ele não conseguia, por mais que ele tentasse. Então agora aparece o cidadão que era o que eu esqueci? Profeta. Ele era profeta, mas tinha decidido ficar trancado em casa, não sair para nada. Aí de repente ele chega para Neemias: nós vamos hoje para a igreja, eu vou com você, vamos para o templo, vamos passar a noite lá, porque vão querer te matar hoje, vão querer acabar com a sua vida hoje. Nós vamos ficar lá no templo, vamos ficar lá na igreja, vamos ficar lá na casa de Deus. Caramba, Deus é lindo, é ou não é? Aí, ó, enviou até o homem para livrar Neemias. Peraí, pastor, mas tem alguma coisa errada.
Tem alguma coisa errada? Ele chamou Neemias para ir para onde? Para a igreja. Qual é o problema? Quando a gente está passando uma luta ou dificuldade, para onde é que a gente corre? Não é na igreja? A gente não vai procurar o pastor, no meu caso a pastora. A gente não sai para procurar o nosso líder. Ou vamos orar a Deus como a Ana fez. A Ana não fez isso? Na hora de aperto, correu para a igreja. Também temos o Asaf. O Asaf, quando a mente dele queria ficar perturbado, porque ele estava vendo os ímpios lá prosperando, ele não ia para canto nenhum. Asaf também não correu para a igreja. Qual o problema de Neemias, desse cidadão querer levar Neemias para a igreja? Qual o problema? Não existe problema. Ou tem algum problema? Vocês conseguem ver algum problema? O senhor consegue ver algum problema? A senhora consegue ver algum problema? Eu não vejo problema. Você vê algum problema? Não tem nenhum problema. Ele queria levar Neemias para a igreja. Ele viu a situação de Neemias, as investidas do inimigo. Então ele simplesmente chama Neemias, vamos para a igreja. Só que, irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ter duas coisas na vida dele que é essencial. Ele não pode faltar nunca. Primeiro, sabedoria. Porque segundo a palavra de Deus, está em Jó 28, sabedoria é respeitar a Deus. Se Deus falou comigo, eu tenho que respeitar o que Deus falou. Se Deus mandou fazer algo, eu tenho que respeitar o que Deus mandou. Eu não tenho que alterar de maneira nenhuma. Primeiro é respeitar a Deus. E a segunda, inteligência. E é o que? Desviar-se do mal. Está na Bíblia. Sabedoria é respeitar a Deus e inteligência é desviar-se do mal. Duas coisas essenciais não pode faltar na vida do homem e da mulher de Deus: sabedoria e inteligência. Neemias tinha as duas. Ele respeitava Deus. Ele era inteligente para se desviar do mal, mas ele também tinha sabedoria para respeitar a Deus. Deus mandou ele fazer a obra onde? Aonde foi que Deus mandou ele fazer a obra? Aonde? Nos muros de Jerusalém. E os muros ficavam fora, dentro da igreja. Aonde? Do lado de fora. Mas era uma coisa que tinha pressa, tinha que resolver aquilo ali. Mas se Neemias vai para dentro da igreja, fica lá trancado com aquele rapaz, Mecaias, né? Esqueci o nome dele. Semaias. Se ele fica trancado na igreja com Semaias lá dentro, a obra que Deus mandou ele fazer lá fora ia acontecer o quê? Parou ali. Ele era o líder. Quem dava as coordenadas era ele. Quem incentivava os outros era ele. Se ele parasse, todos iriam parar. E se todos param a obra de Deus, parem. Entenda, sabedoria é respeitar a Deus. Ele mandou Neemias trabalhar nos muros da cidade. Ele mandou Neemias ficar dentro da igreja, lá clamando, chorando, sei lá, fazendo mais o quê? Não. Veja que o inimigo tentou fazer ele parar com a ameaça e outras investidas. Ele não conseguiu. Então o que ele faz? Mas pastora, o que o inimigo tem a ver com isso? O cara só queria levar Neemias para a igreja. Vamos lá, versículo 11. Eu todavia lhe afirmei, deveria fugir um homem como eu? Alguém com a minha responsabilidade, olha aí, deveria sair correndo e trancar-se no templo tentando salvar a própria pele? Ora, de maneira nenhuma deixarei de enfrentar o problema. Irmãos, isso aqui é para fazer a gente refletir. De maneira nenhuma deixarei de enfrentar o problema. Presta atenção que eu vou falar para vocês agora, de mim. Vem para dentro da igreja. Vamos ficar dentro da igreja. Olha o que Neemias vai dizer dele, ó, versículo 12. E assim percebi que não era quem? Deus, que eu enviara a mim. Mas ele pronunciou essa profecia com malícia, para me prejudicar, pois havia aceitado o suborno
forno de Tobias e Sanbalat. O cara era de Deus, até o negócio se assustou e fugiu. Essa mulher hoje não está muito boa, não. Deixa eu cair fora daqui. Está toda aqui, por aqui. Tobias e Sanbalat. O cara era de Deus. O cara era de Deus. Eles não conseguiram pegar Neemias com as ameaças. Eles não conseguiram parar Neemias ameaçando. Então vamos fazer o quê? Vamos usar alguém do povo dele. Subornaram o cidadão aqui. Como é o nome dele? Semaias. Subornaram Semaias, pessoal. Para que Semaias tirasse Neemias da obra. Vou para dentro da igreja. Neemias ia dizer: o cara é um homem de Deus, é superior, é uma pessoa realmente que sabe das coisas, eu vou. E se ele fosse, o que ia acontecer com a obra? Ia parar, irmãos. Ia parar, porque os trabalhadores não iam trabalhar sem Neemias. Leia o livro de Neemias, você vai ver que o povo trabalhava porque Neemias estava ali o tempo todo, irmãos. Então o povo botava a mão na obra, botava. Quantos aí você não conhece? Mistérios que parou porque o pastor pegou, o pastor saiu, o pastor caiu e as ovelhas se dispersaram, não ficaram. E é isso aí. Se Neemias tivesse ido, a obra ia parar. Enquanto ele estivesse lá dentro, do lado de fora, a obra não ia continuar, pessoal. Ia parar. Mas Neemias, dois elementos essenciais em nossas vidas: sabedoria e inteligência. Sabedoria e inteligência. Entenda isso. Eu poderia simplesmente estar lá dentro de casa, escondida. A dor, nossa, de manhã foi terrível. A dor não é coisa pequena, não. Não é coisa pequena, não. O irmão foi olhar achando que foi um ou dois. Quando ele viu a casa, ele disse: se afasta, pastora, se afasta. O negócio aqui é grande. Desse jeito. Deixou nem eu chegar perto. Mas eu estou aqui para a glória de Deus. Amém, pessoal? Não sou eu, não. Não é Jaira. É Deus. É a publicação que eu coloquei, se eu não me engano, essa madrugada. Ou foi ontem à noite. Eu nem lembro mais. E no final eu botei, a questão não é a distância e nem a dificuldade. A questão é a nossa fé. Quem viu essa publicação? Eu coloquei no meu status, botei nos grupos da igreja e mandei para algumas pessoas, individual. Se eu mandei para a senhora. Mandei para a senhora? Não? Eu mandei para alguns irmãos aqui da igreja. Ah, pronto, ali já chegou. Quem mais eu mandei? Ali, mais alguém? Se eu mandei para a Elisângela, ela vai ver daqui a um mês. Eu mandei para alguns irmãos aqui da igreja. Eu mandei para alguns irmãos. Não lembro quantos. Mas eu mandei para alguns irmãos, botei no grupo da igreja. Tá? A questão, botei uma mensagem no final da mensagem, coloquei o desfecho. A questão não é a distância nem a dificuldade. A questão é a nossa fé. É eu acreditar que eu posso. É eu acreditar que eu tenho um Deus que me faz mais do que vencedora. Eu tenho um Deus que me dá força para suportar todas as investidas do diabo e acreditar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E não prevaleceu, irmãos. Não prevaleceu. Foi para outro argumento, e um argumento bastante convincente. Casa de Deus. Qual é o pecado que tinha de alguém chamar Neemias para a casa de Deus? Mas Neemias disse o quê? Que ele percebeu que não era Deus. Ele percebeu que não era Deus. Continuando aqui, ó, versículo 13: eles o seduziram e o subornaram a fim de que me assustasse e intimidasse, para que eu agisse da maneira como planejaram. Então caísse em quê? Irmãos, isso aqui é muito sério. Eu tenho falado isso, alguns irmãos estão tendo atendimento à parte, eu tenho falado isso. Deus diz hoje para falar na igreja. Ontem também, e ontem eu conversei isso com a pessoa que eu atendi ontem. O diabo, ele não tem poder para tocar nos filhos de Deus.
ele precisa de permissão. Eu falei para essas pessoas, às quais eu dei atendimento incrível, quase todas. Eu dei atendimento sexta e sábado. Eu falei praticamente a mesma coisa no final do atendimento. Na questão política, tem muitas coisas que a porta só abre por onde? Por dentro. E todos sabem disso. Para o corpo de Jesus ser tirado do madeiro, a porta foi aberta por dentro. Foi José, aquele deputado lá, senador lá de Arimateia, que foi lá, conversou diretamente com o chefão e ele liberou. Porque se os discípulos pedissem, ia conseguir? Não. Na nossa vida, no mundo espiritual, não é diferente. A porta para o maligno entrar e até destruir, querer destruir a vida de um homem, de uma mulher de Deus, fazer aquela pessoa que muitas vezes tem um chamado tão lindo de Deus, não viver esse chamado, só abre por dentro e só fecha por dentro. Ou seja, quem abre somos nós e quem fecha somos nós. Nós abrimos a porta para o maligno entrar e fechamos para aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Observe, Neemias fala claramente que eles subornaram Micaias, aquele homem que queria levar ele para o templo, com qual propósito? De fazer ele o quê? Pecar. Porque até então eles não haviam conseguido fazer Neemias largar a obra, porque Deus era com Neemias. Mas Deus era com Neemias porque Neemias era um homem íntegro e obedecia a Deus e ouvia a Deus. Mas se Neemias pecasse, será que ele ia continuar tendo a cobertura de Deus? Será que ele ia continuar tendo ali as maravilhas, vivendo as maravilhas que ele estava vivendo com aquela obra, irmãos? Uma obra que era para levar anos e Neemias estava fazendo naquela rapidez extraordinária. A gente sabe que é Deus. Eles entenderam isso, que Neemias não tinha caído ainda, porque Deus era com Neemias. Então eles tentavam fazer Neemias pecar, murmurar, questionar, falar um monte de besteira. Sabe de uma coisa? Eu vou ver, vou ter que descansar, deixe sair. Não, Neemias não fez nada disso. Ele se manteve na palavra de Deus. Enquanto o homem de Deus, a mulher de Deus não peca, o diabo vai ficar só tentando. Só tentando, ele vai tentar todos os dias e todas as horas. Mas no momento que o homem de Deus, a mulher de Deus peca, ele já achou porta para entrar. Aí ele começa a destruir. Aí ele começa a amarrar a vida da pessoa. Ele estava apenas tentando Neemias. Ele não conseguiu, na ameaça, fazer Neemias sentir medo e parar. Então ele foi o quê? Tentar Neemias, para Neemias pecar. Porque se Neemias pecasse, ele mesmo iria parar a obra de Deus. Essa é a verdade. Ele mesmo iria tirar as mãos dele, irmãos, dali da obra do que Deus chamou ele para fazer. Está na Bíblia, está escrito na sua Bíblia, porque está aqui, irmãos. Vamos ler de novo. Qual era o propósito de Sanbalat? Está aqui, ó. Eles o seduziram, versículo 13. Eles o seduziram e o subornaram, a fim de que me assustasse e intimidasse, para que eu agisse da maneira como planejaram. Então caísse em pecado, e eles tivessem como me difamar e ridicularizar-me diante do povo. Porque é isso aí. Lembra da mensagem do domingo passado? É inevitável que venha o quê? Mas ai daquele, o diabo leva a pessoa a praticar o erro, depois que ela erra, ele volta escandalizando a pessoa, fazendo aquele pecado, aquilo que ele fez a pessoa praticar, vinha à tona, de maneira tal que a pessoa fica envergonhada, ridicularizada e não consegue ter lugar mais dentro da pessoa. É assim que ele faz. O mesmo demônio que leva a pessoa a cometer o pecado é o mesmo que volta escancarando, envergonhando, ridicularizando a pessoa. Olha o Neemias falando aqui, ó. Eles queriam que Neemias caísse em pecado e eles tivessem como difamar Neemias. Era tudo que eles queriam, difamar.
Elias tinha duas coisas essenciais às nossas vidas: sabedoria e inteligência. E ele não se assustou com as ameaças de Sanbalate e nem aceitou a intimidação, o convite do Mecanos. Ele permaneceu na palavra, irmãos. Na palavra. E é onde o povo de Deus tem que estar, na palavra. Por mais que o maligno invista, por mais que ele faça, é na palavra, irmãos, que eu tenho que ficar. Eu tenho que permanecer naquilo para o qual o Senhor me chamou. Não importa o enxame de Exu que venha. O nome é Exu, mas eu estou falando Exu para vocês entenderem. Não importa o enxame de Exu que venha na sua vida. Não importa o que digam, o que façam, eu vou permanecer aonde? Na palavra. É nela que você tem que permanecer. Não vai nessa aí, conversar bonito. Olha o que Neemias faz aqui, ó. Estamos quase encerrando. Versículo 14. Então orei. Olha que oração bonita. Lembra-te, ó meu Deus, das atitudes perversas que Tobias e Sanbalates estão praticando, e também das más ações da profetisa Noádia e de todos os demais pregadores que tentaram desesperar. Neemias chega para Deus e vai orar, colocando nas mãos de Deus todos que tentaram fazer ele parar. E tinha aqui no meio profetas e pastores. Algumas versões dizem o quê? Diz o quê? Sua versão diz o quê? A minha diz pastores, a sua. Pregadores também? Na sua profeta, na sua? Pregadores? Pregadores? Olha aí. A maioria é pregadores. Pastora, mas todo pregador é santo. Glória a Deus, que permaneça. Que permaneça. Mas quem é que estava tentando fazer Neemias parar? Que orou a Deus? Fala aí, forte. E tem mais. Está na Bíblia. Ele ainda diz o nome de uma, né? Noádia. Ele ainda diz o nome, está na Bíblia. Acorda, igreja. Desperta. Para tentar fazer Neemias pecar, tentaram levar ele para onde? Templo. Mas pastor, o tempo não é para livrar o povo do pecado? É. Mas Deus mandou Neemias fazer a obra onde? Lá fora, nos muros. Deus não mandou ele lá para dentro. Ele mandou ficar lá fora, cuidando dos muros de Jerusalém, levantando os muros, cuidando da cidade, cuidando das portas de Jerusalém. Foi lá que Deus mandou ficar. Então, se ele sai de lá, ele está no pecado contra Deus. Porque quando a gente anda na contramão da palavra, quando a gente vai contra a palavra de Deus, a gente peca, irmãos. A gente peca. E diante de Deus não há justificativa. Fechando essa mensagem, 2 Coríntios 4. Vai lá, para você entender e poder aplaudir mais forte hoje o Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 4. Crava essa palavra no teu coração. Crava no teu coração, irmãos. Crava lá na tábua do teu coração. E não deixa ninguém tirar de você. Não deixa. Venha o que vier, irmãos. Venha o que vier. Você tem que ficar firme. Lembra da definição. O que significa a palavra fé? A fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que não se vê. Então, se eu tenho fé, eu tenho que ficar o quê? Firme. Se eu tenho fé, eu tenho que ficar firme. Pode vir o solavanco que vier, eu vou ficar firme. Eu não posso titubear, duvidar, querer me jogar, desanimar. Ai, não dá mais, vou desistir, para mim já chega. Você não tem fé. Está vivendo de emoção. É sentimentalismo, emocionalismo. Porque quem tem fé, meu irmão, o pau está comendo e a pessoa está ali, ó, firme. Não retrocede, irmãos.
Olha o que o apóstolo diz aqui, versículo de número 16. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Seu corpo pode até cansar, seu corpo pode até se desgastar, mas o teu espírito cada dia tem que estar mais o quê? Forte. O apóstolo está dizendo, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras, aí você vai ver as aflições que Paulo sofreu, tá? Que ele chama de leve e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Aí o 18 finaliza, sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que não se pode enxergar, mas nos elementos que não são visíveis, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se vê são o que, igreja? Os problemas são visíveis ou invisíveis? Os problemas, as situações, as ameaças que vêm às nossas vidas são visíveis? Sim ou não? Você sente? Sim ou não? Mas a Bíblia está dizendo que são o quê? Temporais, são passageiros. São passageiros. Os problemas vão passar, a chuva vai passar, a tempestade vai passar, a bonança vai chegar. Agora ele está dizendo que a glória que vem depois dos problemas, a gente não consegue ver, mas ela existe e são eternos. Ela não passa. Então você não pode desanimar, recuar, baixar a cabeça, irmãos, diante das ameaças. Diante das ameaças. E outra coisa, Deus lhe chamou para você tampar as brechas, os buracos dos muros, mas alguém disse para você que você está lá na igreja é melhor, é menos cansativo. Tira os olhos do que é melhor para você e coloque seu coração aonde Deus falou para você. Não importa. E não aceitar, irmãos, que o maligno cai em você, que o maligno lhe impeça de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Você tem que olhar para a palavra de Deus, como eu disse, eu estou estudando esse livro. A senhora já leu? Já, com certeza. E não foi uma vez só, mas agora, por causa do nosso propósito, eu estou estudando ele todo, minuciosamente. E não é uma Bíblia só, essa daqui arriscada, você vai encontrar outras lá, no livro de Neemias arriscado. Nessa agenda aqui, tem mensagens anotadas, entendimento, tem outra, a gente tem umas 3 agendas lá, que eu anoto. E Deus vai falando, eu anoto, escrevo nas laterais, escrevo atrás, escrevo na frente, aqui, só no livro de Neemias, pessoal. Só no livro de Neemias, você vai encontrar aqui Deus falando, dando entendimento, a gente vai anotando, porque esse mês é o nosso propósito. É o nosso propósito. Então vamos entender que nós não estamos aqui, Deus não nos chamou para a gente brincar. Não. Ele não me chamou. Eu tenho muitos livros, hoje todos em caixa. Mas antes eu tinha um estante enorme, lá em Feira, quando eu morava no Feira 10. E a caixa daquela estante era todos os meus livros, ficava tudo em pezinho, tudo bonitinho. Quando eu vim para cá, na verdade, quando eu fui morar na igreja, coloquei tudo em caixa. Cada vez aumentando mais caixa. Um dia, uma madrugada, eu fazia vigília uma vez por semana. E a gente não faz mais uma vez por semana. A gente faz uma vigília hoje, passa um tempo para fazer de novo. Mas antes eu fazia uma vez por semana, eu conversava meia-noite, parava 5 da manhã, eu e Deus, fazendo vigília. Lendo a palavra e orando ao Senhor. E aí eu estava fazendo uma vigília e eu orando pelos jovens e passando algumas situações a Deus a respeito de alguns jovens, como a gente faz no dia de hoje. E na hora eu estava no joelho falando com Deus e a minha cabeça levantou e Deus chamou minha atenção para o livro. E
E eu orando, fui na estante, peguei aquele livro e abri. Na página que eu abri, eu não lembro qual é esse livro mais hoje. Eu teria que ler todos os meus livros, está meio complicado, tá? Eu abri aquele livro no meio e bem no lugar que o meu olho estava em cima, o meu olho deu em cima e estava escrito: eu não te chamei para brincar. Fechei o livro e agradeci a Deus. Deu para entender? Eu estava tratando de alguns jovens, mas eu não estava tratando da maneira que Deus queria. Sabe aquela coisa? Deixa eu mexer um pouquinho aqui com essa moça bonita, mas não filma ela não. Aquela coisa de você saber que a pessoa está errada. Olha, minha lindinha, ô minha florzinha, ô minha princesinha de tia Jaira, olha, preste atenção, você precisa de melhor, sabe? Você é uma menina tão boazinha, por que você faz isso? Faça assim não, o senhor não gosta não, você está entendendo? Eu lhe amo, mas você tem que mudar, não pode ser assim, ó. E a criança está lá desgraçando tudo na vida, problema de todas. E eu, como pastora, líder espiritual, estou aqui alisando a cabeça e pedindo como se estivesse falando com um bebezinho para ter. A gente não pode, irmãos. Aí eu entendi que eu estava trabalhando errado. Aí a gente começou, vem cá, rapaz, você não tem juízo não? Rapaz, ó, você tem 13 anos, você já tem noção do que é a vida. Você quer se arrebentar na vida? Traz uma lição, irmãos, espetacular. A ameaça está aí, sim ou não? Sim ou não? As ameaças estão aí. O maligno está aí. Ele está aí dizendo: você não vai conseguir. Você não vai aguentar uma semana, você vai cair. Ou então está dizendo: rapaz, você está estressado, você está muito cansado, está trabalhando demais. Olha quantos tem aí, ninguém faz nada. Vai descansar um pouquinho. Vamos lá para a igreja, vamos fazer uma oração. Fica lá na igreja orando. Amém? Dá glória a Deus. Aplauda ele com a alegria do seu coração.